Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Wendel e a gente está iniciando agora a nossa primeira aula, né, virtual, tá? Assim como havia combinado com vocês a reunião que nós tivemos, tá? Estou disponibilizando aqui hoje essa videoaula que vai abordar o assunto números inteiros, tá? Esse conteúdo ele está na página 12 do material didático de vocês, tá bom? Então, lá em números inteiros, né, que também é representado aqui ó, como uma letra Z, tá? Ela aqui a gente inicia falando uma parte teórica, na parte histórica sobre essa origem dos números inteiros. Na verdade, ele vem falando sobre a integração do conjunto dos números negativos, né, no conjunto, né, junto com o conjunto dos números naturais. Tá? Então, assim, o conjunto dos números negativos, tá, que incorporou, que juntou com os números naturais, eles foram assim, ao longo da história, que está dizendo aqui, né, foi conflituoso. Tá? Os povos, antigamente, não queriam aceitar a resistência desse número. Tá? Antes era só o conjunto dos números naturais, quer dizer, aquele conjunto que usava para contabilizar, né, objetos, né, coisas que não eram particionadas, né? Para vocês terem uma ideia, né, os pastores contabilizavam seu rebanho, né, suas ovelhas, com pedrinhas. Então, por exemplo, quando ia entrando uma ovelha no cercado, ele ia acrescentando uma pedrinha numa caixinha, né? Então ele sabia que estava faltando quando sobrava pedrinhas. Estava sobrando pedrinhas, quer dizer, todas as pedrinhas não estavam numa caixinha, é porque tinha ovelha, né, solta aí, né? Então, assim, então os números negativos surgiram pela primeira vez, né, na China com uma necessidade prática, né, necessidade de representar a dívida, aquilo que estava devendo, tá? Então, assim, desde quando descobriram os números negativos até quando aceitaram os números negativos, isso durou 1000 anos. Então, por isso que foi uma situação complicada a questão do surgimento dos números negativos. Ele não foi já incorporado nos estudos, assim não, tá? Ele só foi mesmo ser utilizado lá a partir do século XVI, XVII. Tá? Então, é isso que está dizendo, assim, de forma resumida, esse contexto histórico aqui, tá? Sobre os números inteiros. Bom, então, os números inteiros, assim como os positivos, podem ser representados de uma forma organizada na reta numérica. Então, aqui está a reta representando o conjunto dos números inteiros, ó, tá? E aí, repare só que uma parte dela é o quê? Conjunto dos números naturais, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai. Né? Então vamos ler o que está escrito aqui para a gente estar explicando a vocês. Ó. Os números inteiros constituem um novo conjunto numérico representado por Z. Né? Então, ele é o conjunto dos números inteiros que possui esses elementos. Ó. Aqui, infinito, quer dizer, ele é infinito pela esquerda, né? Ele tem infinitos valores aqui para a esquerda. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e segue também o infinito. Tá? Perceba que então é um conjunto infinito, tanto no sentido crescimento, que é para a direita, né? Crescimento, para cá, quanto no sentido decrescimento, para cá na esquerda. Tá? Então, ele é infinito para ambos os lados. Note ainda que o conjunto dos números inteiros inclui o conjunto dos números naturais, é o que nós vimos aqui, né? Portanto, quando se diz números inteiros, estamos nos referindo aos números inteiros positivos, aos números inteiros negativos e ao zero, tá? Por que isso? Porque o zero, ele não tem sinal, o zero não é nem positivo nem negativo. Então, no conjunto dos números inteiros, nós temos os números inteiros positivos, os números inteiros negativos e temos o zero, que o zero não é nenhum nem outro, ele está ali na dúvida, né? Bom, então, alguns subconjuntos, o que seria esse subconjunto dos números inteiros? As partes do conjunto dos conjuntos inteiros, do conjunto inteiro, né? Vamos lá. Se do conjunto dos números inteiros excluirmos alguns elementos, teremos alguns de seus subconjuntos. Vamos ver alguns aqui, ó. Esse Z
Z com asteriscos aqui. Ó. Se você retirar o zero do conjunto dos números inteiros, a gente pode representar dessa forma. Ó, um Z com asteriscos em cima aqui. Né? Então, ó, Z, conjunto dos inteiros com asteriscos. O que ele representa? É simplesmente o conjunto dos números inteiros sem o zero. Na verdade, qualquer conjunto numérico, os naturais, inteiros, né, os racionais, se ele vier com asteriscos em cima, quer dizer que você está excluindo o zero do conjunto, tá bom? Ah, então tá aqui, ó, conjunto dos números inteiros não nulos. Ó, o que quer dizer isso? O conjunto dos números inteiros não nulos é sem o zero, não vale o zero, tá? Então, assim, retirando de Z os números positivos, né? Então, retiro aqui os números positivos. Gente, então, se a gente retira os números positivos, a gente representa o conjunto dessa forma aqui. Aí eu pergunto para vocês, então se eu estou retirando os números positivos, então só tenho negativos no conjunto? É isso? Então eu posso dizer que agora é o conjunto dos números inteiros negativos? Não. Não por quê? Porque eu retirei os números positivos, mas o zero ficou. Olha só, o zero faz parte do conjunto ainda. E o zero não é um número nem positivo nem negativo. Então a gente não pode falar que ao excluir os números positivos, ficaram só os negativos. É porque tem o zero também, tá bom? Agora, retirando Z os números negativos, se retirou os números negativos, então você tem um conjunto dos números inteiros não negativos. Ó, tem um positivo aqui, assim como aqui em cima eu havia esquecido de falar, a gente fala que é números inteiros não positivos. Tá? Não positivos. Quer dizer que a gente não pode falar que é só negativo porque tem o zero. A mesma forma aqui. Se você retirar todos os números negativos, vão sobrar os positivos mais o zero, não é? Ó, tá aqui, os positivos mais o zero. Então, isso é o conjunto dos números inteiros não negativos. Agora, veja só. Retirando do Z os números positivos e o zero, aí sim nós temos o conjunto dos números inteiros negativos, ó, representado dessa forma. Ó. Z com asteriscos em cima e um sinalzinho, né, de negativo aqui embaixo. Isso aqui sim é o conjunto dos números inteiros negativos. Vamos lá. Aqui, retirando o Z do conjunto dos números negativos, os números negativos e o zero, então aqui nós temos o conjunto Z com asteriscos em cima, sinalzinho positivo. Então aqui nós só temos números inteiros positivos. Por quê? Nós retiramos os negativos e retiramos também o zero. Tudo bem? Prosseguindo então, ó, comparar um número com o outro significa analisar seu valor em relação a esse outro, né? Ou seja, verificar o seu valor relativo. Então, ó, resolva em grupo as situações problema a seguir. Infelizmente vocês não vão estar resolvendo em grupo, né? Mas vamos lá. Em um determinado dia, a previsão do tempo indicou as seguintes temperaturas mínimas para algumas cidades do mundo. Então, nós temos aqui Montreal com menos 15 graus centígrados, Londres, menos 4 graus, Manaus, mais 35 graus centígrados, Maceió, mais 37 e Paris, 0 graus. Então, a letra é o seguinte, indique no termômetro as temperaturas das 5 cidades indicadas. Então, nós vamos lá. Repare que todas as temperaturas estão aqui em graus Celsius. Nesse termômetro, nós temos aqui do lado direito, nessa coluna aqui, temperatura em escala Fahrenheit e aqui Celsius. Então, é isso que nós vamos observar, tá? Ó, graus Celsius, que é a nossa aqui. Então, ó, vamos marcar, né? Então, Montreal, menos 15 graus centígrados, ó. Menos 15, ele está abaixo de zero, não é, ó? Então, olha aqui onde está o zero. Abaixo de zero está para cá, ó. Ele tá usando uma escala de 10 em 10. Então, ó, zero, aqui é menos 10 e aqui é menos 20. Tá? Então, menos 15 está onde? Menos 15 está entre menos 10 e menos 20. Então, está exatamente na metade dele aqui, ó. Ó, vou fazer uma setinha aqui, tentar, né? Fazer uma setinha. Aqui, então, aqui está... Montreal, tá? Montreal. Muito bem. Vamos olhar agora Londres. Londres é menos 4. Mas menos 4, ó, aqui está 0, aqui está 10. No meio é menos 5. Então, eu imagino que... Não, imagino não, né? Observo aqui
que esteja por aqui, ó, né? Londres, ó. Esteja por aqui, ó, né? E Manaus mais 35, então mais 35 é positivo, então ele está bem acima do zero. 0, 10, 20, 30 e 40, então ele está entre 30 e 40, né? O 35 está aqui, ó. Então aqui está Manaus, ó. É isso? Maceió é mais 37, então mais 37 também está por aqui, ó. Quase perto de 40, né? Maceió. Muito bem. E Paris é 0. Então, 0 está aqui, ó. Exatamente aqui. Né? No 0. Temperatura dele. De Paris. Tá? Espero que vocês tenham compreendido aí. Aí façam isso no caderno de vocês. Então, assim, identifique no termômetro a seguir as temperaturas das 5 cidades indicadas, nós já fizemos. Então, B. Qual a cidade mais fria nesse dia? Mais fria, né? A mais fria, na verdade, é o que abaixo de 0, né? Quanto mais vai abaixando entre o termômetro, mais frio fica, não é isso? Então, a gente vai ver aqui qual que é o menor valor desses que estão aqui, ó. O que está mais abaixo, aqui é Montreal, ó, né? Com menos 15 graus. Então, a cidade mais fria nesse dia é Montreal. Vamos escrever aqui, ó, Montreal. Muito bem. C. Qual a cidade mais quente nesse dia? A mais quente aqui é Maceió, olha só. Mais 37 graus, olha aqui em cima, ó, quase 40 graus, né? Então, mais quente, no caso, é Maceió. Muito bem. Agora vamos lá. Entre Maceió e Londres, qual estava menos quente? Ó, entre Maceió, tá aqui, entre Maceió e Londres, qual que estava menos quente? Menos quente, vamos dizer que estivesse mais frio, né? Então, o que estava menos quente aqui é Londres, está com menos 4, né? Congelando, gelo. E Maceió está com mais 37, quase pegando fogo, de tanto calor, né? Cadê? Então, Londres é a resposta, ó. Letra E. Entre Paris e Londres, ó, entre Paris e Londres, qual estava com temperatura maior? Quem estava com temperatura maior? Paris e Londres, né? Então, Paris e Londres, Paris estava com 0, Londres com menos 4. Estava maior? Paris, né? Paris estava um pouco, vamos dizer assim, menos frio do que Londres. Então, Paris. E agora, entre Londres e Montreal, em qual estava menos frio? Então, Londres e Montreal, tá aqui, os dois. Qual que estava menos frio? Estava um pouquinho mais quente, vamos dizer. Então, qual que seria aqui? É o menos 4, né? Menos frio, está um pouquinho mais quente. Então, menos 4. Então, é Londres. Menos 4, olha lá. É o quê? É maior do que menos 5. Né? Ó, tudo bem? Então, no caso aqui, Londres. A resposta. Tudo bem, pessoal? Olha, não se preocupe se estiver falando rápido demais, explicando muito rápido, porque isso é um vídeo, então vocês podem voltar, parar, tá? E ver quantas vezes quiser, tá bom? Então, gente, nós vamos fazer agora então o 17, né? Então, assim, de acordo com suas respostas do exercício anterior, escreva as suas conclusões a respeito da comparação entre dois números positivos. Como é que a gente compara dois números positivos? Que conclusão que você chega? Né? Vamos lá, ó. Entre dois números positivos, o maior é o que está mais à direita da reta numérica. Né? Olha só, se eu estou comparando aqui dois números positivos, olha aqui embaixo, ó, o mais 3, né, com mais 1, são dois números positivos. Tá? Então, o maior aqui, estou comparando 1 e 3, quem é o maior? É o que está na frente. Olha que o 3 está na frente do 1, né? Certo? Entre o 7 e o 5, quem é o maior? É o 7, ele está à frente do 5. Tá bom? Um número positivo e o 0. Repare o seguinte, todos os números
positivos estão à direita do zero. Todos. Isso significa que todos são maiores que zero, né? E o zero é menor que todos os números positivos. Então, ó, qualquer número positivo é maior que o zero. Então, comparando um número positivo e um negativo, gente, um número positivo, sempre, qualquer número positivo, ele vai ser maior do que um número negativo. Tudo bem? Então, olha só, qualquer número positivo daqui para cá vai ser maior do que qualquer número negativo. Tá? Então, a resposta aí, ó, entre um número positivo e negativo, positivo sempre apresenta maior valor relativo. O zero e o número negativo. Então, ó, o zero e o número negativo. Aqui, o contrário, o zero ele vai ser maior do que qualquer número negativo. É só olhar aqui para a reta. Ó, tá? Veja só. Os números negativos estão todos abaixo do zero, lado esquerdo do zero. Então, são todos menores que ele. Tá? Tá aqui. E agora, dois números negativos. Né? Comparando dois números negativos, ó. Entre dois números negativos, o que se apresenta mais próximo do zero, quer dizer, está mais à direita, tem o maior valor relativo na reta numerária. Então, se queremos comparar, por exemplo, menos 6 e o menos 1, quem é maior? Ó, o menos 6 está aqui e o menos 1 está aqui, o menos 1 está mais próximo do zero, né? Então ele é maior que o menos 6. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, módulo ou valor absoluto, o que seria isso? Ó, vamos resolver primeiro essa situação aqui, ó, esse probleminha. Observe a figura a seguir que apresenta um alpinista e um mergulhador. Né? Observe aqui nós temos um alpinista, né? Aqui nós temos o nível do mar, e aqui nós temos um mergulhador. Né? Sabendo que o nível do mar tem altitude zero, responde, então vamos partir do princípio que aqui o nível do mar é zero. Então o alpinista ele está, olha só, 99 metros de onde? Do nível do mar, aqui do zero. E esse mergulhador, olha só, ele está menos 18, está querendo dizer o seguinte, que ele está abaixo de zero, 18 metros. Tudo bem? Então, ó, qual é a distância do alpinista até o nível do mar? Então, qual é a distância do alpinista até aqui? O nível do mar é zero. Tá? Já vou colocando aqui. Então, ele está a 99 metros, né? Ele está a 99 metros acima do nível do mar que a gente fala. Tá? Então, 99 metros. Ok. Qual é a distância do mergulhador até o nível do mar? Então, ó, o mergulhador está aqui. Para ele subir até o nível do mar, quanto que ele tem que percorrer? Ó, 18 metros, né? Tá certo? Então, ele está a 18 metros do nível do mar. 18 metros. Quanto o mergulhador tem que subir para encontrar o alpinista? Então, olha bem, o mergulhador ele tem que chegar até aqui o nível do mar, ele tem que andar então 18 metros, e daqui para chegar lá em cima, né, onde está o alpinista, ele tem que percorrer mais 99 metros. Então, ó, ele tem que percorrer o 18 até chegar no nível do mar, mais o 99 para chegar até o alpinista. Então, fazendo essa continha aqui, ó, a gente vai ter 18 mais 99, fazendo aqui, ó, somando 9 mais 8, né? 17, vai 1, 9 mais 1, 10 com 1, 11. Então, ele tem que percorrer 117 metros. Entendido, pessoal? Bom, agora vamos lá. Quando medimos a distância de um número positivo ou negativo até o zero, esse zero a gente vamos chamar de referencial, determinamos o seu valor absoluto ou módulo. Então, valor absoluto e módulo aqui tem o mesmo significado, tá? A distância do alpinista lá no problema é de mais 99 metros até o nível do mar, né? O nível do mar é zero, né? Então, dizemos que o módulo de mais 99 é 99. Então, a gente escreve da seguinte forma, ó. Módulo de mais 99 é igual a 99. A gente representa com essas duas barrinhas aqui, ó, tá? O símbolo matemático para representar módulo são essas duas barrinhas, tá? A distância do mergulhador, que é menos 18 metros até o nível do mar, é de 18 metros, não é verdade? Né? Ele estava lá na posição menos 18, né? Está abaixo do nível do mar, mas é 18 metros abaixo. Então, a distância dele até o nível do mar é 18 metros. Então, dizemos que o módulo de menos 18 é 18, a gente escreve dessa forma. Mas o que quer dizer isso aqui? Gente, é o seguinte, o módulo está relacionado a distâncias, tá? Então,
o alpinista até o nível do mar é mais 99. Mas a distância até o nível do mar, que é 0, dá 99 metros. O mergulhador estava, né, na posição menos 18, né, em relação ao nível do mar, mas quando a gente fala de distância, não existe valor negativo. Então a gente fala que ele estava 18 metros do nível do mar, e não menos 18. Na verdade, não existe distância negativa. Né? Vamos colocar a seguinte situação: além de Paraíba, tem distância de 24 quilômetros de Sapucaia. Então, daqui até Sapucaia, são 24 quilômetros. E de Sapucaia até Além Paraíba, é menos 24 quilômetros? Não, é mais 24 quilômetros também, não é? Porque ele também faz a distância, ele também tem a mesma distância, não tem valor negativo. Né? Então, é mais 24 também. Então, só quero saber, quanto que é módulo de menos 9? O que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber qual é a distância de menos 9 ao 0. A distância de menos 9 ao 0 é 9. 9 unidades. Qual a distância de mais 8 até o 0? São 8 unidades também. Tá? Olha só esse exemplo aqui. A gente tem menos 5 e menos 5. Menos 5, qual que é o módulo de menos 5? Estou perguntando o seguinte: qual a distância do menos 5 ao 0? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Aqui, o módulo de menos 5, então, é 5. Qual a distância do mais 3 até o 3? Vamos olhar aqui na reta. Mais 3 está aqui, o 0 está aqui. Qual a distância dele? Vamos voltar. 1, 2, 3. Olha só. Então, o módulo de um determinado número quer dizer a distância desse número até o referencial. Quem é o referencial? O 0. Tudo bem? Entendido? Então, é bem simples mesmo. Qual o módulo de 0? Só para a gente concluir, é ele mesmo, 0. Tá? Então, o módulo de qualquer valor negativo é o valor positivo. O módulo de qualquer valor positivo é também um valor positivo. Tudo bem? Aqui dizendo, como a distância é sempre um valor positivo, o módulo ou valor absoluto de um número sempre é positivo também. Muito bem, agora o que são números opostos ou simétricos? Tá? Então, sem ler o que está aqui, né, só mesmo para a gente, vocês compreenderem, dar um exemplo, né? O número oposto ou simétrico, o melhor exemplo que tem é essa figura que está aqui. É um cachorro olhando para o espelho. Então, imagine você, vamos colocar você, olhando para o espelho. Né? Você olha o que no seu espelho? A sua imagem. Concorda que se você afastar do espelho, a sua imagem afasta de você também. Né? Se você se aproximar, a sua imagem aproxima. Então, quem é o referencial ali? O espelho é o que a gente chama de referencial. A distância sua até o espelho é a mesma da sua imagem até o espelho. Se você afastar 5 metros do espelho, a sua imagem, no fundo, vai se afastar também 5 metros. Tá? Se tiver a 1 metro do espelho, a sua imagem também vai estar a 1 metro do espelho. Então, a gente fala o seguinte, que você e sua imagem são opostos ou simétricos. Em relação a quem? Em relação ao espelho. Sempre tem que ter um referencial. Então, no conjunto dos números inteiros, né, é a mesma coisa, né? Não só no conjunto dos números inteiros, números de um modo geral. Né? A gente está falando aqui dos números inteiros. Então, veja só, se eu tenho aqui, né, o conjunto dos números inteiros, a reta, e aí eu tenho aqui, né, o menos 3, e aqui eu tenho 3. Olha só, qual a distância do mais 3 para o 0? 3 unidades. Qual a distância de menos 3 a 0? Quer dizer, se sair do menos 3 para chegar a 0, também você vai caminhar 3 unidades. Então, aqui é como se o 0 fosse um espelho e o 3 estivesse olhando para o espelho e a imagem dele fosse o menos 3. Vamos pegar, por exemplo, aqui o mais 6. E aqui o menos 6. Repare só. Mais 6 está olhando para o espelho, a imagem dele vai estar onde? Aqui no menos 6. Do mais 6 até o 0, nós temos 6 unidades. Do menos 6 até o 0, também 6 unidades. Então, eles são opostos ou simétricos. Então, vamos lá. Oposto de mais 3, menos 3. Oposto ou simétrico de menos 2, mais 2. Oposto ou simétrico de menos 20, mais 20. Entenderam? Então, é só, né, na prática, trocar sinais. Certo? Vamos agora aqui para o exercício de sala, né? 3 amigas preparam-se para caminhar sobre uma pista. Observe as marcações indicadas na pista e o comentário feito por cada garota.
Então, olha só. Aqui estão, vocês estão observando aqui, né, as pistas e as marcações. Aqui os 0 metros, para cá 10 metros, 20, 30. E para a direita aqui, indicando o sentido, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. Vamos lá, então, ó. Caminharei, a Bia está dizendo o seguinte, ó. Caminharei 20 metros no sentido decrescente da numeração feita na pista. Ó, para cá é crescente, né? Para essa direção é crescente. Né? Então, para cá é decrescente. Essa direção aqui, né, é a decrescente. Certo? Então, o que a Bia vai fazer? Ela vai caminhar 20 metros no sentido decrescente. Né? Aí a Nina fala o seguinte, eu caminharei o dobro da distância percorrida por Bia, porém no sentido oposto, quer dizer, o contrário dela, o caminho contrário dela. Essa é a Nina. E a Tati falou o seguinte, eu caminharei o suficiente para me posicionar entre Bia e Nina, ficando à mesma distância de cada uma delas. Então vamos aqui, ó. Considerando que todas as garotas partam da posição 0, todas elas vão sair aqui do 0, e identificando Bia por B, Nina por N e Tati por T, qual será a posição ocupada por cada uma delas após realizarem as movimentações anunciadas? Então, vamos voltar lá para, né, o quadrinho e vamos identificar. Bia, vamos lá. A Bia, ela diz o seguinte, ela vai caminhar 20 metros no sentido decrescente da numeração feita na pista. De onde sai a Bia? A Bia sai aqui do 0, ó, esse ponto. Ela vai caminhar 20 metros para a esquerda. Então, onde vai parar a Bia? Ó, menos 10, menos 20. Caminhou 20 metros, né, sentido decrescente, para cá. Então, aqui está posicionado a Bia. Esse exercício é um exercício de múltipla escolha, tá, gente? Então, tem 5 alternativas. A gente vai fazer ele aqui e depois vai conferir lá, ver qual é o resultado e marcar, tá bom? Agora, vamos ver a Nina. Nina fala assim, eu caminharei o dobro da distância percorrida por Bia, porém, em sentido oposto. Em metros, quanto a Bia percorreu, gente? A Bia percorreu 20 metros, né? A Bia aqui percorreu 20 metros, né? Então, ela vai percorrer o dobro. A Nina vai percorrer o dobro. O dobro de 20 é o quê? 40. 40 metros, só que no sentido contrário dela. Né? Se a Bia foi para o lado aqui esquerdo, a Nina vai para o lado direito 40 metros, o dobro. Então, ela vai vir do 0 e vai andar 40 metros e vai parar onde? Aqui, ó. Vou chamar aqui, então, de N de Nina. A Nina parou aqui. E agora vamos analisar a Tati. A Tati falou o seguinte, eu caminharei o suficiente para me posicionar entre Bia e Nina, ficando à mesma distância de cada uma delas. Então, a Tati também vai sair aqui do 0, mas ela vai ficar no meio do caminho entre as duas. Em que ponto que ela vai parar? Se vocês observarem, ó, de menos 20 até 40, nós temos, ó, de menos 20 a 0, temos 20. De 0 a 40, temos 60. Então, ela vai ficar aqui, né, num ponto que forma 30, né, no meio. Então, ó, menos 20 para chegar a 30, 10, ó, né? Então, repare só, a Nina vai parar, a Tati, perdão, vai parar aqui, ó, né? Então, aqui vai parar a Tati, ó, vou fazer um T aqui. Tati para aqui. Repara o seguinte, para cá, ó, de Tati até Bia tem menos 20, até aqui 20, menos 20 até 0, 20, e de 0 até 10, 10. Então, 20 mais 10, 30. Então, aqui tem 30 metros. E de Tati até Nina também tem 30 metros. Vê se não tem, ó. 10 para 40, 30 metros. Então, ela parou exatamente no meio. Então, é essa aqui que é a resposta, né? Desse jeito aqui. E aqui nas respostas, vamos observar, de todas as alternativas, é a letra E que é a certa, ó. Bia, menos 20, né? A Tati aqui em 10 e a Nina em 40. Tudo bem, gente? Entendido? Vamos então aqui, ó, mais um probleminha. Um carro e uma moto percorrem uma estrada reta em sentidos opostos, né? O valor absoluto da velocidade de cada veículo é o mesmo, 80 km por hora. Isso significa que, em uma única hora, cada um percorre a distância de 80 km, mas em sentidos contrários, né? Suponha que, em determinado momento, ambos se cruzem na estrada, como está representado nessa imagem. 2 horas após esse encontro, qual a distância os separará? Então, gente, é o seguinte, 2 horas depois, esse carro também está correndo 80 km por hora, significa que cada 1 hora ele percorre 80 km. Então, em 2 horas ele vai percorrer para cá, né?
em 2 horas vai ter percorrido quanto? 80 mais 80, 160 km, certo? E a moto também está na mesma velocidade que o carro. 2 horas percorrendo nessa direção. Se 80 km em 1 hora, então em 2 horas vai fazer 160 km também. Então, ele vai estar 160 km para a esquerda, a pessoa da moto, e o outro 160 km lá para a direita. Total, quantos quilômetros eles vão estar de distância? 160 mais 160, né? Que vai dar aqui 320 quilômetros, a distância entre os dois, tá? Nesse momento. Ok? Tudo bem? E por fim, né, para a gente encerrar aqui, o exercício 21, que diz o seguinte, ó, 2 formigas caminhavam sobre uma mesma reta numerada. A formiguinha branca partiu do ponto -8 e seguiu lentamente no sentido crescente da reta, né, para cá. A formiguinha preta, mais veloz, partiu do ponto +13 aqui e seguiu no sentido decrescente da reta. No momento em que se encontraram, a formiguinha branca havia percorrido metade da distância percorrida pela formiguinha preta. Em que posição da reta numerada esse encontro ocorreu? Apresente o raciocínio utilizado para chegar à resposta. Então, na verdade, a gente tem que, de alguma forma, calcular a distância, contar quantas unidades tem de uma para outra, tá? E dividir isso em 3 partes. Então, em 3 partes, a formiguinha branca ela andou uma parte, enquanto ela andou uma parte, a formiguinha preta andou 2, porque ela andou o dobro dela. Então, em que ponto isso vai acontecer deles se encontrarem? Tá? Para resolver isso, já vou colocar a resposta e aí vocês já vão compreender. Ó. Então, olha só, da formiguinha branca até aqui, ó, até a formiguinha, né, preta aqui, essa distância, ela tem distância de 7 mais 7 mais 7, 21 unidades. Então, veja só, como a formiguinha preta ela andou duas vezes mais que a branca, então se a branca andou 7 unidades, a outra andou 14 para cá, né? Andou o dobro. Então elas vão se encontrar nesse ponto -1, ó. Do -8 andando 7 unidades para cima para no -1. E a formiguinha preta, uma velocidade 2 vezes maior, ela anda 13 menos 7, depois dá 6. E 6 menos 7 vai ficar parar no -1. Então ambas param aqui, se encontram aqui no -1. Tá? Essa é a resposta. Tudo bem? Gente, olha só, então, repetindo. Às vezes eu passo um pouco rápido, né, a explicação, mas é porque a gente está gravando um vídeo muito grande fica difícil, né, para a gente editar e jogar no YouTube, né, também fica cansativo para assistir, tá bom? Então é por isso que é meio corrido, mas não tem problema. Volta um vídeo, assista novamente, tá ok? Então, assim, terminamos por aqui. Agora é o seguinte, vai ficar exercício para vocês, ó, que são os números 23 a 32, né, das páginas 19 a 22, ok? Então, bons estudos para vocês. Tendo dúvida, pode ir lá mandar para mim, né, no WhatsApp, ok? Um abraço para vocês, hein?